Boa noite. É, Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os impactos, né, da pandemia na educação, na, na nossa profissão de professor, de educadores, a partir de perguntas que os meus alunos do último ano de pedagogia fizeram para mim. Então, a partir das perguntas e das dúvidas e dos questionamentos deles, é que eu consegui organizar a minha fala aqui, e peço, e nesse momento eles estão assistindo, e eu quero que vocês perguntem pelo áudio, e comentem e conversem comigo, para que eu não fale sozinha, tá bom? Então, olha só, vocês colocaram basicamente questões para mim que me levaram a algumas palavras, tá? Se eu pudesse resumir os questionamentos e as dúvidas que vocês colocaram ali, eu resumiria da seguinte forma: vocês estão preocupados com a escola, né? O que vai acontecer com a escola, com a família, aonde que entra a família nessa história, com tecnologia, como é que nós vamos trabalhar com essa tecnologia e qual é o nosso novo papel como professores. Então, basicamente, a gente vai falar sobre essas questões, né? Porque, num resumo, numa síntese das perguntas que vocês me fizeram, essas palavras e esses questionamentos, acredito que sintetize o que vocês mais apresentaram dúvidas. E aí, para a gente começar, eu queria muito começar com duas palavras. E aí eu peço a vocês, de verdade, de uma forma muito analógica, né? Pega uma folha e façam algumas observações, anotações, coloquem o seu tempo e a sua cabeça e a sua concentração na nossa fala. Peço que vocês não fiquem olhando o Instagram, desliga o celular no sentido de olhar o Instagram, de olhar o Facebook, de olhar o WhatsApp, e tentem acompanhar o raciocínio junto comigo, e como dica de apreensão maior, ouçam, dialoguem comigo e escrevam, tá? Ou digitem, né? Hoje em dia as pessoas não escrevem mais, digitam. Ou digitem, abre um Word aí do lado, ou um documento Google e vai escrevendo, vai digitando as coisas que vão ficar na cabeça de vocês, que vai entrando e dando coerência, dando significado para as questões que vocês mesmos me fizeram. Como eu disse, eu quero começar com duas palavras, né? E quais são essas palavras? Resiliência e empatia. Né? O que é resiliência? Resiliência, basicamente, é nossa capacidade de persistir, de manter-se forte por um significado, por algo que a gente acredita. Resiliência é saber vivenciar o problema, procurar alternativas, mas não desistir. Uma pessoa resiliente, ela não desiste. E um professor, a profissão professor, é uma profissão que exige muita resiliência mesmo. Por quê? Porque nós não podemos desistir. Desistir significa abandonar a docência. Não dá para desistir de ser professor e continuar numa sala. É antiético. Então, para que eu continue numa sala de aula, eu tenho que ser resiliente e nunca desistir da educação. Então, esse é o primeiro ponto.
Se eu tenho isso claro, eu tenho já meio caminho andado. E a segunda palavra é empatia. A gente tem falado muito dessa questão da empatia, mas eu queria falar dois significados, vamos dizer assim, não é significados, duas possibilidades da gente entender empatia, tá? Uma competência socioemocional extremamente importante para o século XXI e para esse novo mundo, esse novo normal que se abre pós-pandemia. E alguns estudiosos estão dizendo pós-primeira epidemia, pandemia. Existe grande possibilidade de virem outras. Então, nós precisamos ter resiliência e empatia. Empatia cognitiva e empatia emocional. O que é isso? Empatia cognitiva é eu entender o problema do outro. Eu entendo o problema do outro. Eu compreendo o problema do outro. Eu respeito o problema do outro. Esse é o cognitivo. Eu tento compreender, eu tento entender o problema do outro, tá? Agora, a empatia emocional é quando eu ajo na perspectiva do outro. Eu não só compreendo o problema do outro, como eu me coloco no problema do outro e ajo. E faço algo. Então, quando a gente fala empatia, a gente está falando dessas duas possibilidades, né, e necessidades de desenvolvimento dessa competência socioemocional, tá? Olha só, então, o professor, ele precisa ser resiliente e empático, tá? Empático nos dois sentidos. Nós precisamos entender o problema do outro, e quando eu falo outro, estou falando do mundo. Eu estou falando da escola, eu estou falando do professor, do outro professor, eu estou falando dos alunos, eu estou falando da família. E quando eu falo, eu tenho que me colocar no lugar do outro, é que eu estou compreendendo tanto o problema, que eu tento me colocar no lugar do outro para poder ter outra visão e trabalhar de uma outra forma. Então, a partir dessas duas palavrinhas, a gente começa a nossa conversa, né? E eu quero começar com qual é o maior, e para não dizer o único, compromisso do professor. O professor tem o compromisso com uma única ação. Que ação é essa? Alguém pode me falar? Pensa, o professor, ele tem um compromisso com uma ação. Que ação é essa? Ensinar? Ensinar? Muito bem colocado, Elisandra. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu ia falar formar. Formar? Porque daí já seria para a vida, para, né, mais amplo, no caso. Tá. Então, nós vamos começar. A Melissa colocou. Melissa não, quem colocou? Educação. Alguém colocou aqui educação, eu vi. A Melissa. Tá vendo? Tô boa de visão rápida. Então, vamos lá. Ensino, formação, educação. Vocês colocaram 3 compromissos importantes. Mas vamos começar com a palavra ensino, que a Elisandra colocou. E eu compreendo que se me perguntasse isso quando eu estava
no final da minha graduação, eu também falaria ensino. Né? Por quê? Eu escolhi ser professor porque eu gosto de ensinar. Eu gosto de pessoas, né? Não dá para ser professor se você não gosta de gente, né? E gosto de ensinar. Mas, afinal de contas, o que é ensinar? Eu só consigo efetivamente ensinar se existir um pressuposto que é muito mais importante. Senão, ele não funciona. É como se ensinar fosse um motor que, sem um determinado combustível, não funciona. Qual que é esse combustível? Que, na verdade, é a nossa força motriz. É o compromisso com a aprendizagem. Se o nosso aluno, se o nosso educando não aprendeu, eu não ensinei. Não houve ensino. Só há ensino se houver aprendizagem. Se o meu educando não aprendeu, eu não ensinei. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Então, só existe ensino se existir aprendizagem. Por isso que nós chamamos de processo ensino-aprendizagem. Eu gosto apenas de processo de aprendizagem. Por quê? Se o ensino só existe se houver aprendizagem, então, o mais importante é a aprendizagem. E o nosso compromisso é com isso. Agora, como é que eu vou ensinar para que haja aprendizagem? Outro ponto extremamente importante da nossa profissão, que vocês precisam estar atentos para essa nova realidade. Como as pessoas aprendem. Se o nosso compromisso maior é com a aprendizagem e não com o ensino, eu tenho que estudar mais aprendizagem ou ensino? Podem falar. Aprendizagem. Então, eu tenho que estudar o quê? Processo de aprendizagem. Como crianças aprendem, como pré-adolescentes aprendem, como adultos aprendem, como que as pessoas aprendem. Processos de aprendizagem. Daí a importância da psicologia de aprendizagem. Daí a importância de nós entendermos os processos neurais de sinapse, né? O que motiva, como é que eu gero a aprendizagem. Tá bom, Patrícia. Ok, eu tenho que estudar aprendizagem. Perfeito, Dani. Né? Eu tenho que estudar aprendizagem. Mas se eu não souber o que eu quero ensinar, eu não como é que eu vou trabalhar com a aprendizagem? Por isso que ensino não é o mais essencial. Porque ensino pressupõe domínio de conhecimento de quem ensina, que no caso somos nós. Então, se pressupõe domínio de conhecimento, com esse conhecimento, se eu não dominar a forma de ensinar, o que significa aprendizagem, não me serve para nada. Todo mundo aqui já falou essa frase para alguém, para algum professor na vida de vocês. Nossa, essa pessoa sabe muito, mas não sabe ensinar. Não tem didática. É a frase mais comum. O que significa isso? Significa que aquela pessoa, aquele ser humano que está ali, tem muito conhecimento. Competência, lembra? Conhecimento? Então, ele sabe muito, mas ele não sabe fazer uma coisa.
O que ele não sabe fazer? Ele não sabe desenvolver processos de aprendizagem. Então, independente de pandemia, independente de tecnologia, independente de família, nós temos que saber, o professor, ele precisa dominar os saberes. Então, se você não sabe língua portuguesa, você não vai conseguir desenvolver processos de aprendizagem para a língua portuguesa. Se você não sabe matemática, você não vai conseguir desenvolver processos de aprendizagem em matemática. Mas, se eu souber os processos de aprendizagem, se eu souber fazer, esse saber, eu consigo adquirir lendo, estudando sozinho, mas o processo de aprendizagem é um processo que requer formação contínua, porque a ciência não para de descobrir percepções, teorias, comprovações de teorias sobre a aprendizagem. Ok? Se vocês terminarem o curso de pedagogia com essa certeza, vocês estão prontos para caminharem de forma mais autônoma, mais sozinhos, tá? Por mais que a gente não faça nada sozinho. Mas, se terminarmos a faculdade, um curso de pedagogia, falando assim, e presta atenção, porque essa frase é muito comum, né? Nossa, mas esses alunos da educação básica estão perdendo muito conteúdo. Vocês já ouviram as pessoas falarem isso? Que os alunos estão perdendo muito conteúdo por causa da pandemia? Eu já. Inclusive, a mãe da aluna que eu olho falou para mim que está sendo um tempo perdido. Queria bater nela, mas... Ai, tá gravando. Não tem problema. Mas, exatamente isso. Há um senso comum, a sociedade pode pensar isso, porque é o senso comum da sociedade. Mas nós, profissionais da educação, nunca. Vamos lá, qual é a diferença? E aí, percebam que eu estou tocando nas perguntas que vocês fizeram, tá? Reformulando-as e trazendo mais informações para vocês. A sociedade, de uma forma geral, ainda tem na memória escolar dela que escola é um espaço de transmissão de conhecimento. A criança vai lá para receber o conteúdo do professor. Entenderam? Porém, as teorias de aprendizagem, as teorias pedagógicas se desenvolveram nos últimos 30 anos. Nos últimos, muito mais que 30 anos que as teorias já estão falando isso, mas elas se desenvolveram. E hoje não tem um educador que ainda defenda transmissão de conhecimento. Então, o aluno vai para a escola e lá o professor transmite conhecimento, né? Transmite conteúdo, e aí o aluno pega esse conteúdo e leva para casa. E acabou o processo. Depois ele volta e faz uma prova sobre aquele conteúdo e volta para casa. E acabou o processo. Num processo maior, ele vem, recebe o conteúdo, faz a prova, passa de ano, muda de série. Num campo maior ainda, recebe o conteúdo, volta para casa, faz a prova, passa de ano e se forma na educação básica. Ele está pronto para ir para a educação superior. De que forma? Recebendo, e então ele chega na faculdade entendendo como.
Entendendo como? Que eu vou chegar lá, o professor vai me transmitir conhecimento, eu vou para casa, aí eu volto, faço prova, volto para casa e me formo, passo para o primeiro ano, segundo ano e me formo. E aí eu tenho um diploma de professor. Infelizmente, Dani, não são só professores que pensam dessa forma. Alunos de pedagogia também. Por isso, a briga homérica que se faz em torno de uma nota. Por quê? Desde criança eu aprendi que eu tenho que ir para a escola, receber o conteúdo, eu volto para casa, eu estudo, eu volto para a escola, eu faço prova, o professor me dá nota e eu passo de ano. Ok. No início da faculdade, nós chegamos assim. Eu cheguei assim. Vocês chegaram assim. Mas nós temos 4 anos, tivemos, né, no caso aqui, para mudar o nosso paradigma de educação, os nossos pressupostos. Então, mais importante do que transmitir conteúdo é produzir conteúdo. Desculpa, produzir conhecimento. E a produção de conhecimento só se dá de forma ativa. Você não produz conhecimento parado ouvindo. Por exemplo, agora. A única coisa que eu estou fazendo para vocês, agora, neste momento, é dando uma série de direcionamentos de informações que vocês vão pegar e unir ao processo de aprendizagem sobre educação de vocês. Só. Porque, primeiro, não vai ter prova disso. Segundo, eu não estou aqui achando que vocês vão compreender e produzir conhecimento só me ouvindo. Ok. Se nós temos que pensar aprendizagem, se nós temos que pensar que não há mais transmissão de conteúdo e que o professor não é mais transmissor de informação, que o professor é? Ou o que ele deve ser? E aí, a gente tem uma diferença, dois conceitos muito diferentes, tá? Que não dá para ficar junto, não encaixa. É que nem imã, sabe? Positivo e negativo. Essas duas coisas, elas se repelem, tá? Onde tem uma, não tem a outra. Então, assim, ó, o professor instrucional, conteudista, ou a formação instrucional conteudista, não encaixa com a formação integral. Quando eu falo de formação integral, eu estou pressupondo que na escola não há, né? Não há importância, não é um simples espaço de transmissão de conteúdo. Então, é muito bonito falar de educação integral. É muito bonito. Mas eu vejo professores falando de educação integral e ainda se comportando como transmissores de conhecimento. E aí? Como mudar isso? Só tem um jeito. Se conscientizando como professor, de que se conscientizando de que a transmissão, perdão, gente, eu perdi o raciocínio. Vou voltar, tá?
Como que eu vou fazer isso? Como que eu, professor, né, vou pensar a educação de forma integral, né? A formação integral do meu educando. E vou deixar essa cultura de transmissão para trás. Só tem um jeito. Eu tenho que estar aberta ao novo. Eu tenho que estar aberta a novas aprendizagens. Eu nunca posso pensar que eu estou pronta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu achava que eu estava pronta. Por muito tempo. Conforme eu fui tendo experiências em sala de aula, eu fui me empoderando. Do tipo, eu sei muito. Olha só como eu sei. Ia lá e despejava conhecimento. E a minha aula tinha que ser a mais importante. Porque, afinal de contas, né? Eu estava lá, empoderada. Acontece que esse empoderamento foi desmascarado. Hoje, uma criança de 7 anos pode te contrapor no mesmo momento. Você afirma algo, ele fala, professora, está errado. Aí você fala, não, está certo. Professora, está errado. Eu estou olhando aqui, ó. Aonde que ele está olhando? No celular. Aí, todo mundo dá esse exemplo, não dá? Já deram esse exemplo para vocês? Alguém responde? Ninguém responde? Obrigada. Então, é assim, ó. Prestem atenção que eu vou continuar o raciocínio, que para mim o maior problema é que o raciocínio não tem continuidade. Ok. O professor dá uma informação, o aluno fala, professor, o senhor está errado. Eu estou vendo aqui no celular, na internet, que essa informação não está correta. Aqui está falando isso, isso, isso. O que o professor tem que fazer? Qual é o papel do professor? Quem é esse novo professor? Como que ele reage a essa informação, a essa situação? Ele tem que inverter. Se ele não inverter o rumo da prosa, ele vai ser enquadrado. Porque ninguém é uma Barça. Ninguém é um Google. Nós somos humanos. Se aquele aluno foi capaz de procurar aquela informação, os outros também são. Por que eu vou dar a informação se eles podem descobrir? E aí a gente entra numa questão muito importante que é, e que vocês aprenderam e estudaram durante a faculdade, curiosidade. As crianças são curiosas, as crianças querem saber. Elas perguntam o tempo inteiro. E agora o professor não é aquela pessoa que fica dando resposta pronta. Retorne a pergunta ao aluno. Veja como ele vai se posicionar. E a partir do que ele se posicionar, você continua o diálogo, que pode ser mediado por uma informação tecnológica. E não adianta brigar com isso. Hoje a gente vive, né? A Dani falou na apresentação dela para vocês que a gente vive o VUCA, né? Faz tempo que a gente está falando de VUCA, tá? Desde o início do século XXI, que é VUCA significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, que a nossa realidade é tudo isso. Ela é volátil, ela é incerta, ela é complexa e ela é ambígua. Não tem nada pior, né? Não tem certeza nenhuma, ó. Complexa. Eu já falei para vocês que complexo é quando a pessoa não sabe explicar, aí ela fala, nossa, isso é complexo. Quer dizer, tem tantas colocações que ela precisa fazer, que ela fala, não, é complexo. Né? Volátil. O que significa volátil?
muda o tempo inteiro. Incerto. Não existe resposta pronta. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender nessa nova realidade é que não existe resposta pronta para o que vocês me perguntaram. E sabe quem vai construir essa resposta? Que serão várias? Vocês. E se vocês não conseguirem produzir conhecimento, que são as respostas a essa nova realidade, nós não cumprimos o nosso papel social de professor. Simples assim. Bom, pandemia. Parou o mundo. Parou o mundo, pararam as escolas, sem que a gente estivesse preparado para nada. De repente, fecham tudo. E você vai embora para casa. E, de repente, mandam você falar na frente de um computador. E a sua fala chega na casa do seu aluno. E quem que liga o computador, se o aluno tiver computador, tá? Antes da gente trazer os nossos dilemas, que são as realidades múltiplas que o Brasil tem. Mas vamos imaginar que você tenha um aluno que tem computador ou celular, que tem internet, tá bom? Vamos imaginar assim, tá? Aí ele abre lá para ver a professora dele que tá morrendo de saudade. E aí, quem abre a tela é o pai, junto com o aluno, junto com o filho, ó. E você tá lá. Então, nós estamos expostos. Mas isso é um absurdo, Patrícia? Não, não é. Não é um absurdo. É uma situação nova. Diante de uma realidade que nunca existiu. Então, a gente tem que sair da indignação e ir para a criação. Né? Os educadores estão falando que a gente pode dividir a pandemia em 4 fases, tá? Vejam qual vocês estão. Tudo bem? 4 fases? Vamos lá. Primeira, o susto. Meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Como assim fechou tudo? Como assim não tem mais escola aberta? Como assim fecharam todas as lojas? O que está acontecendo no mundo? Como assim eu tenho que ficar fechada dentro de casa e não posso sair? Então, primeira fase, um susto. Absurdo, uma indignação diante de uma realidade muito, 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 muito incerta. Lembra do VUCA? Muito incerta. Ninguém sabe para onde vai. A gente parece barata tonta. Segundo momento. Tá bom, a gente está nessa situação. Eu tenho que fazer alguma coisa. Acertando, errando, eu vou fazer. E foi o que aconteceu. As escolas, os professores, eles tentaram criar soluções para resolver aquela realidade ali, posta, que não adiantava eu ficar olhando para ela e falando, nossa, que absurdo. Nossa, que horror. Eu tinha que fazer algo. Eu, como professor. E aí foi todo mundo tentar fazer algo. E antes de eu falar desse algo, que é o segundo momento, né? Vou fazer alguma coisa. Existe o terceiro momento em que você já conseguiu fazer alguma coisa, está entendendo melhor a situação e dá uma acalmada. Ok, vamos lá, fazendo, parece que as coisas estão se acalmando. Segundo os educadores, nós estamos nessa fase, que é a terceira. Mas nós já devemos nos preparar para a quarta fase,
que é uma das perguntas que vocês me fizeram. Como será a escola pós-pandemia? E esta pergunta eu jogo para vocês. Porque, infelizmente, ou felizmente, nós não temos resposta pronta para isso. Não existe uma solução única, não existe uma resposta única, e é um mundo completamente novo. Portanto, uma escola completamente nova. Como ela vai funcionar? Ô, Patrícia. Como nós vamos trabalhar? São caminhos que nós vamos construir. Antes que vocês se desesperem e falem, nossa, não vou dar conta disso, vocês acham que quando o Paulo Freire falou assim, ó, é possível ensinar de forma diferenciada adultos analfabetos debaixo de uma árvore? Alguém achou legal? Ou alguém achou, nossa, super possível, sem lousa? Super possível, sem carteira? Eles vão escrever aonde? Você acha que todo mundo apoiou? Ou vocês acham que as pessoas e vários professores e educadores falaram, que absurdo. Escola funciona desse jeito? Você acha? Também, Elisandra, vão ser sim. Vão ser sim. Eu também acredito nisso. Mas ele será valorizado se ele tiver atitude para isso. Se ele tiver consistência para isso. Então, lembre-se sempre. Vou explicar. Eu preciso saber e eu preciso saber fazer. Lembre-se sempre dessas duas competências aqui, tá? Perdão, né? Dessa competência, né? Que é saber e saber fazer. Eu tenho que saber e eu tenho que saber fazer. Só saber não vai adiantar e só saber fazer também não, porque vocês vão virar o quê? Robô. E eu vou te falar uma coisa. Qualquer máquina faz melhor um trabalho automático do que nós. Tá certo? Tudo bem, Melissa. Aí, já mudei tudo que eu ia falar. Qualquer máquina repete ações melhor do que pessoas. Então, nós seremos valorizados? Seremos. Desde que a gente tenha consistência. E quando eu falo consistência, eu estou falando do quê? Vamos lá. Eu estou falando de sabedoria, de saber, de saberes, tá? Eu tenho que estar consciente do que as crianças devem aprender. Eu tenho que conhecer a BNCC, as justificativas teóricas, você concordando ou não, eu tenho que conhecer. Ela é a nossa base agora. E vocês vão trabalhar com elas. Vocês aprenderam a analisá-las criticamente? Ótimo. Agora vamos lá. Ela foi votada, ela foi aprovada e eu tenho que trabalhar com ela. E eu tenho que trabalhar bem. Então, eu tenho uma série de saberes que eu preciso ter. E só tem um jeito de eu ter esses saberes. Estudo. Bunda na cadeira. Saberes não plantam na nossa cabeça. Tá? Requer esforço. Requer vontade. E humildade. De perceber que não sabe tudo e que está sempre precisando estudar. Ok? Então, portanto, nós chamamos isso de autoaprendizagem. Tá? Eu tenho que ganhar autonomia para eu aprender a aprender. Já ouviram isso? Eu tenho que aprender
a aprender. E só tem um jeito de aprender a aprender. Partindo do pressuposto que você não sabe tudo. Então, a consistência do professor não está na arrogância dele. A consistência do professor está nesta competência socioemocional, que é aprender a aprender, que é estar aberto ao novo. Só reclamar não vai adiantar. Nenhuma educação se transforma com queixa. Ai, que absurdo, ai, que isso tá errado, ai. Nenhum mundo muda assim. Nada muda assim. Nada. A gente vira... Eu vou falar uma palavra, um termo que eu acho que vocês nem usam mais, né? Disco riscado. Que basicamente é o LP, sabe? Antes de DVD e de Spotify, existia um disco, né? De vinil. E aí, ele era muito delicado, ele riscava. E quando riscava, a música ficava repetindo, assim, sabe? Você. E não passava para frente a música. E é assim que professor que só se queixa fica. Disco riscado. Como gestor, eu já sei tudo que aquele professor vai falar. Porque são sempre as mesmas frases. Tudo ele é contra. Ok, professor. Eu sou contra a BNCC. Eu sou contra o ensino remoto. Eu sou contra a digitalização. Eu sou contra. Ok. Me ofereça outras respostas. Eu tenho uma realidade. As escolas terão que alterar, inclusive, os seus espaços físicos, com menores quantidades de crianças, com escalonamento de dias. Isso para a educação infantil é um terror, e nós temos que pensar alternativas. Para a educação fundamental também, e temos que pensar alternativas. Fundamental 2 e médio é uma possibilidade. Agora, falar que é um horror e não propor alternativa também dá na mesma. Então, o professor que só se queixa, ele não é um interlocutor. Ele não desenvolveu a competência socioemocional de aprender a aprender. Ele precisa desenvolver essa competência. E um dos primeiros passos para desenvolver essa competência é humildade, empatia e resiliência. Portanto, as duas palavras que nós começamos a nossa fala hoje. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Quem é o outro? A nova realidade. As crianças não podem, enquanto não houver vacinas, as crianças não poderão ficar aglomeradas. E não vai mudar essa realidade no ano que vem. Não vai, gente. Enquanto não houver a vacina, essa realidade não vai se alterar. E nós vamos ter que encontrar saídas. Ai, Patrícia, mas eu não tenho a mínima ideia o que fazer. Então é bom começar a pensar. Então é bom começar a estudar. É bom começar a abrir outras possibilidades. Porque o professor que só se queixa não faz interlocução. O que é interlocução? Diálogo. Planejamento. Eu preciso planejar esse novo. E não vai adiantar chorar. Eu chorando e xingando, o vírus não vai embora. Pior é quando os infectologistas falam que vai vir outros. Chegarão outros. Aí pronto, a gente entra em colapso. Só que eu tenho que sair da fase da indignação e ir para a ação. Então, se nós somos professores, temos como princípio, como pressuposto básico a aprendizagem, temos que ter a competência socioemocional da empatia, da resiliência e do aprender a aprender. Eu tenho que planejar
o novo. Patrícia, mas o novo é incerto. É volátil. É complexo. É ambíguo. É também. O que você quer que eu fale? Não, a realidade tá, não, olha, em janeiro tá tudo arrumadinho. Vai depender de vocês, vai depender de mim, vai depender da nossa classe trabalhadora, que chama-se educadores. Nós precisamos produzir conhecimento para esse novo mundo. E nesse momento, é importante a gente receber os conhecimentos que já foram, os saberes que já foram desenvolvidos sobre educação. Lógico que é. É possível pegar esses saberes e ressignificá-los, pensá-los numa nova forma. E é isso que vocês terão a missão de fazer. E com isso vocês vão gerar novos pressupostos educacionais. Quando eu falo vocês, eu estou falando profissionais de educação, nós todos, tá? Eu queria, então, trazer que essa nova escola, ela vai ter que pensar cada vez mais na educação integral e cada vez menos na instrucional, tá? Campos opostos. A instrucional vai ter que deixar de existir. E nós vamos para a formação integral, que está sendo defendida por vocês, inclusive, aos quatro ventos. É muito bonito falar de formação integral. Mas como praticá-la? É o X da questão. Então, essa nova escola é uma escola que terá que desenvolver as competências socioemocionais para a aprendizagem e para a vida. Uma criança que não for incentivada, provocada para desenvolver sua criatividade, para desenvolver, para conseguir resolver problemas. Uma criança que não for provocada para desenvolver uma boa comunicação. Uma criança que não souber colaborar, trabalhar com colaboração, ela não está pronta para essa nova realidade. Uma criança que não, um jovem, uma criança de 10 anos que não começar a desenvolver iniciativa própria, sabe? Proatividade, autonomia, criticidade, capacidade de assumir a responsabilidade. Vamos lá e vamos fazer. Tá todo mundo falando daquela menina, né, que para o Parlamento Europeu. É uma adolescente. O que ela tem de competência socioemocional? Capacidade de assumir. Ela vai lá e fala. Se as pessoas quiserem ouvir, ouçam. Você acha que da primeira vez que ela falou, todo mundo parou? O Parlamento Europeu parou para ouvi-la. Não. Mas ela não desistiu. Isso é capacidade de assumir compromisso. Isso é capacidade de ir em frente. E responsabilidade, gente. Sem responsabilidade, sem comprometimento, não há vida. Nós somos comprometidos com a nossa própria vida, gente. Nós temos que ser. E ao sermos comprometidos com a nossa vida, seremos comprometidos com a vida do outro. Vocês já pensaram que a máscara, né, que vai se tornar algo extremamente comum na nossa sociedade, assim como já é no Oriente, sabe quando ela é usada? Antes da pandemia. Por que os orientais usavam? Alguém sabe me dizer? Sempre que a gente vê imagem do Japão, da China, eles não estão com máscaras? Antes da pandemia. Alguém fala assim? Ninguém. Ninguém está me ouvindo? Sim! Não. Por causa da poluição? Não. Por causa da poluição, Sibeli? Também não. Não. O motivo pelo qual eles usam a máscara não filtra a poluição.
A máscara impede transmissão de vírus. Impede não, dificulta. Então, quando eu estou com algum problema, com alguma virose, espirrando, garganta raspando, tive dor de barriga ontem o dia inteiro, eu tampo meu rosto. Por quê? Para proteger o outro. É o outro que eu vou proteger. Porque eu já estou doente, né? Então, eu vou proteger o outro para que o outro não tenha o mesmo vírus que eu. Então, usar a máscara, acima de tudo, é pensar no outro. Então, quando vocês colocarem máscara, neste momento de pandemia, ela tem dupla função, né? Eu me proteger e proteger o outro, né? Mas, no cotidiano, essa é a proposta. Eu coloco para me proteger, tá? Esse é o princípio da máscara. Usada em sociedade, né? Na sociedade civil, não no hospital, né? Agora, no hospital é para proteger o médico, sem dúvida, né? Do vírus que está ali na frente dele, no paciente. Agora, se isso não for uma atitude, uma nova atitude diante do mundo, eu não sei o que é. A gente olhar o outro e pensar, eu não quero que ele sofra. Eu não quero que ele tenha esse vírus, então eu vou me proteger. Para que ele não tenha esse vírus. Já fiz a máscara errada, né? E aqui, né? O nariz tem que ficar dentro da máscara. Então, se esse novo mundo e essa nova escola precisa de uma nova proposta educacional, ela não existe e nós vamos ter que construir. Tá bom. Partindo de que princípios, Patrícia? Partindo dos princípios socioemocionais e processos cognitivos. Partindo disso, pensaremos a escola do amanhã, que é amanhã literalmente, né? Não é amanhã daqui, sei lá, 20 anos. É a escola de amanhã, dia 5 de junho, né? Quais são algumas colocações que eu quero fazer sobre esse novo professor, ainda quero fazer, né, além das que eu já fiz, sobre esse novo professor e sobre essa nova escola. Bom, mais importante, vamos lá. Professor. O professor, ele vai ter outras funções, outras responsabilidades, ou responsabilidades diferentes, prefiro dizer assim, além das que a gente conhece básicas. Nós já sabemos que ele não tem a informação, ele não tem toda a informação, mas ele tem tecnologia. O professor tem tecnologia. Quando eu falo tecnologia, eu estou falando de coisas básicas, tá? Tecnologia básica. Então, a informação está lá. Como é que eu vou trabalhar com os meus educandos? Eu tenho que ser interlocutor entre a informação e os meus estudantes. Eu tenho que ser mediador no processo de aprendizagem dele. Eu tenho que ser um facilitador na curadoria desse material. O que é isso, Patrícia? O que é curadoria de material? Como eu disse, as informações estão prontas, não estão? Entre aspas, né? Estão lá na tecnologia. Ok. Eu tenho que saber, eu, professor, eu tenho que saber escolher. Escolher materiais, escolher informações,
para que a gente desenvolva a aprendizagem com os nossos estudantes. Tá certo? Então, o professor, ele vai ter, sim, e sem reclamar, tá? Não, sem reclamar não, que a gente reclama, mas a gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. É uma questão de olhar nosso, de competência socioemocional nossa, né? Se a gente está desenvolvendo essas competências socioemocionais, atitudinais. E eu me lembro a primeira vez que nós falamos sobre isso, a carinha de susto de vocês. Que história é essa que a Patrícia está falando aqui, que a gente vai trabalhar durante 4 anos na faculdade? Então, nós temos que estar preparados. Ao estar preparados, por meio do desenvolvimento dessas competências para a vida, tá? Então, assim, ó, formação para a vida, eu tenho consistência para ser o professor dessa nova escola. Ok? Outro ponto importante dessa nova escola. Ela ganhou outros espaços de aprendizagem. Nós já tínhamos trabalhado com diversos espaços de aprendizagem dentro da escola. O espaço de aprendizagem agora foi para dentro da casa da criança. E dentro da casa da criança, você também vai direcionar intencionalmente a aprendizagem. Porque criança, nós, seres humanos, aprendemos o tempo todo. Qual é a diferença entre o pai, a mãe e o professor? É que nós direcionamos. Nós temos intencionalidade na ação. Né? Nós já falamos sobre isso na questão da educação infantil, né? De 0 a 3 anos. Nós temos intencionalidade ali. Né? O pai acha que a gente está ali para trocar fralda. E a gente não está ali para isso. A gente está ali para desenvolver a criança. Para trabalhar no desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial da criança. Então, espaços de aprendizagem. É a escola, sim, mas é fora da escola também. Então, a nossa aula sai da escola e também vai para casa. De que forma, Patrícia? Por meio de tecnologia. Ah, Patrícia, por meio de tecnologia? Meus alunos não têm nem o que comer? E você está me falando de tecnologia? Eu estou falando de tecnologia, não necessariamente digital. E cada realidade deverá ser pensada de forma específica. Então, efetivamente, eu tenho que sair da educação em massa, da chamada educação bancária, que a gente criticava e fazia, né? A gente criticava na fala e fazia outra coisa na prática. Agora, a gente tem que sair disso e personalizar. Então, se eu não conhecer a realidade dos meus alunos, eu não vou conseguir desenvolver um processo de aprendizagem. Porque eu preciso conhecer a realidade do meu aluno para entender que nível de tecnologia eu posso desenvolver. E que pode ser colocar material num varal no meio da roça. Para a criança pegar. Quando a escola estiver fechada. Que pode ser por imagens, né, fotografias dos alunos no portão da escola, com um ganchinho para colocar as atividades. Desde, efetivamente, o uso da tecnologia digital. E tecnologia digital, eu estou falando desde o WhatsApp, do Messenger, a alta resolução de uma web aula. Da interação dentro da internet.
Então, se nós não estivermos preparados para conhecer a realidade do nosso estudante, e a partir dela, parar de reclamar, olhar para ela e ter desenvolvimento socioemocional, para olhar para essa realidade e falar, ok, o que eu posso fazer com isso? É isso que eu tenho. Eu tenho que trabalhar com isso. Eu tenho que desenvolver essas crianças. Eu tenho uma responsabilidade ética com essas crianças. E eu tenho que planejar as minhas ações. Então, o espaço escolar se amplia para fora, né? O espaço de aprendizagem se amplia para fora da escola. Esse é o professor que vai ter a percepção da escola e de fora da escola. Aí a gente entra na família. O papel da família é e continua sendo, né, o desenvolvimento daquela criança no sentido único, pessoal, de valores, basicamente, valores, costumes, né? Então, eu estou falando de religião, cultura musical, noção de família, ok. Mas é a criança, indivíduo isolado dentro de casa. O professor, ele trabalha com o coletivo. A criança aprendendo a interagir. Então, eu tenho que pensar formas de interação dessas crianças, mesmo com uma situação de isolamento social. Patrícia, impossível. Não é. Nós não podemos partir desse pressuposto. Porque se eu partir desse pressuposto, eu acabo com a educação. Eu falo, bom, então não tem jeito, pronto, muda de profissão. Então, queima todas as escolas. Se a gente acredita que a gente tem um papel fundamental no desenvolvimento de uma criança e é direito dela ter acesso à educação de qualidade, eu não posso esperar só do governo, de políticas públicas. Eu também sou um sujeito social, histórico, político, capaz de agir nessa micro-realidade que é a minha sala de aula, que é a minha turma, que são os meus alunos. Como eu faço isso? E aí eu tenho que estar aberto ao novo, ao criativo. Eu não posso desistir. Se eu desistir, eu estou falando que a escola não vale mais para nada. Tá certo, Patrícia. Ok, entendi essa parte. Meio assustador, mas ok. Mas eu não sei tecnologia. De novo, nós não sabemos. Eu não sabia mexer nisso que eu estou fazendo agora com vocês. E eu aprendi. Como? Parando de reclamar e aprendendo. Autonomia. Capacidade de assumir a responsabilidade. Vocês, como a minha turma, vocês são a minha turma. E eu não podia abandoná-los. Porque é uma responsabilidade ética minha formar vocês. Como que a gente faz isso? Nós vamos encontrar uma forma. Ah, Patrícia, mas tem gente que não consegue acompanhar. Nós vamos enviar os vídeos. Vocês vão ajudar. Nós vamos colaborar uns com os outros. E aí, como eu estou, no caso, trabalhando com adultos, eu também tenho que partir do pressuposto que vocês querem. Que vocês não estão se auto-enganando. Que vocês querem aprender. E querer é o princípio. Querer e curiosidade, né? Então, o professor, ele tem que ter essa autonomia e ele tem que entender que ele nunca estará pronto. E é por isso que nós chamamos de formação continuada. Não dá para pensar ser professor hoje sem conhecer linguagem tecnológica. Não dá. É simples assim.
Nem que seja para eu produzir algo acessível aos meus alunos, à minha turma, que não tem acesso à tecnologia. A tecnologia vai me ajudar a criar possibilidades para essas crianças que não têm tecnologia. Eu tenho que desenvolver as minhas competências socioemocionais. Agora, conscientemente. Quando começou lá na faculdade, eu não entendia direito. Mas agora, eu estou preparado para desenvolver e me vigiar. Como estão estas competências em mim? Conheça a ti mesmo. Se conheça. Para poder conhecer o mundo e transformar. A família, ela vai se aproximar. Mas não a família ideal. A família que a criança tem. Que pode ser um orfanato. Uma nova configuração entre escola e responsáveis vai acontecer. E vocês vão ajudar a desenhar. Com a realidade que vocês tiverem. Se vocês procurarem um pouquinho na internet, vocês vão encontrar ações criativas lindas de professores. Lindas. Eu não vou contar. Eu deixo vocês procurarem. Mas é uma criatividade, uma proatividade, uma possibilidade de construção que é encantador. Eu estou falando desde levar comida, porque a escola acaba tendo essa função sim, né? Dependendo da realidade que ela está, até a inovação tecnológica da tecnológica. Tecnologia, papel do professor, família, escola. Levantei as questões, respostas prontas nós não temos. Eu falaria aqui mais umas 2 horas, se me deixassem, mas o povo já está até saindo, né? E eu queria terminar com uma frase que eu gosto muito, da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, para quem não conhece, é uma filósofa que viveu na Segunda Guerra Mundial, e ela sai da Alemanha e vai morar nos Estados Unidos, e mora nos Estados Unidos até a sua morte. E ela vai estudar muito, né, essas realidades de exceção, que no caso dela era uma guerra, no nosso caso é uma pandemia. Estão entendendo? Ela viveu uma guerra, ela teve que se reinventar, ela deixou de ser alemã para ser norte-americana, e com uma nova língua, ela teve que se auto-reinventar. Nós não estamos numa guerra, mas estamos numa pandemia, e nós teremos que nos reinventar. E para isso, ela tem uma frase que é assim: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Toda dor pode ser superada se sobre ela puder ser contada uma história. O que isso significa? Vivemos um período de exceção, de excepcionalidade, que gerou muita dor, muita morte, muito desespero. E, diante dessa dor, nós vamos construir história. Construir história não é fazer o passado, e sim o futuro. Para quem acha, né, que história é passado, não é. Como historiador eu falo, história é o que a gente faz agora. A gente é produtor de história. E a gente vai ter que produzir história diante desta dor, diante desta indignação, diante desta incerteza, dessa complexidade. Bem-vindos ao século XXI.